Pessoal, é um prazer, uma satisfação ter aqui na minha frente uma menina que eu vou apresentar para vocês de um jeito diferente. Essa menina, ela vai me bater daqui a pouco, vai me xingar pelo que eu vou falar dela, mas ela é uma nerd maravilhosa. É uma menina que quando eu olhei para ela, eu falei assim, rapaz, essa mulher sabe do que ela tá falando. Ela não é qualquer uma, não. E ela tem, assim, vocês vão ver agora, um oclão assim grandão e ela... Você dá medo dela, não é qualquer pessoa que conversa com ela não, porque ela entende muito. E ela fica sem graça quando eu falo isso dela. Mas eu não tô nem aí, porque o programa é meu, então eu faço do jeito que eu quiser, né? Manu, seja bem-vinda ao nosso SupaCast. Tá vendo que ela tem vergonha? Ai, Deus, tá na cor do tomate. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. Eu fico imensamente feliz de estar aqui. O que eu tô te falando, Manu, é muito verdade. Eu já te falei isso uma vez e vou te falar aqui só pra você ficar vermelha mesmo, na frente das câmeras, porque eu sabia que você ia ficar assim, porque realmente quando nós conversamos a primeira vez, na verdade nem conversamos, nós participamos de um grupo juntos de empresários, e quando eu vi você de longe, você se apresentou, e eu falei, nossa, essa menininha aí, ela veio porque veio, ela não é qualquer menina não. E é um prazer conhecer você, porque assim, além de, e você por favor, me perdoe eu te chamar de nerd, mas eu tô falando isso te elogiando. Sim. Mas é um prazer poder conversar com você e saber que, além de um estudo maravilhoso científico que você tem também como que eu vou dizer agora, gente? É gostoso estar do seu lado, minha preta. Obrigada. Então, seja bem-vinda, é um prazer muito grande. Eu só queria começar te fazendo uma pergunta. Na verdade, não é fazer uma pergunta, eu queria te dizer que você me falou que o seu marido tem 2 metros de altura. Tem 2 metros de altura. Pois Na verdade, gente. tem 1,95, mas ele é quase 2. Se ele tiver bem postura assim, tem quase 2. Meu grandão. Seu grandão, né? Meu grandão. O marido, como que ele chama? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, eu vou te falar uma coisa. Você não sabe o quanto essa mulher te elogia, viu? Parabéns, cara. E tem uma filha de 5 anos, 5 Maria. aninhos. Maria Helena. Maria Helena, que também tem um perfil, não conheço pessoalmente, mas assim, inteligentíssimo, né? Demais, demais. É um desafio diário, porque ela tem a minha personalidade, só que além disso ela ainda tem assim uns insights muito maiores. Então, às vezes eu fico olhando e eu falo, sabe, brigar com o espelho? Mais ou menos assim. Você sabe, Manu, que assim, meu filho também tem 5 anos. E menina, eu vou te falar uma coisa, é a coisa mais difícil da minha vida, educar. Porque assim, essa é a sua primeira filha? É minha primeira filha. Né? E assim, e a gente não estava acostumado com isso, né? Não. A gente estava acostumado a ser filho. E aí quando você percebe, é o que você acabou de falar, o nosso filho fazendo algumas coisas que a gente faz também, até de errado, e você se vê nela e fala, meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? É que, na verdade, a gente a gente tenta muito fazer com que os nossos filhos não cometam os mesmos erros que nós. Só que, na verdade, o que a gente tem que fazer é construir uma identidade. Filha, eu sou isso, mas você tem o livre pensar e o livre agir para ser isso. E dentro de preceitos morais, que é óbvio que a gente tem que ensinar. Então, assim, o desafio, né, desde que eu me tornei terapeuta, que eu tenho essa maior consciência, de mostrar para minha filha que ela não precisa repetir o meu padrão. Tá. Você até conversando comigo agora, você já falou mais ou menos o que você é, terapeuta, né? Mas falando dessa área, você aplica na sua filha essas técnicas? Porque, assim, geralmente, casa de ferreiro espelho de pau, né? Sim. Como que é pra você? Seu marido também fica... Meu marido, ele é a pessoa mais medrosa da face da Terra. Então, assim, meu marido, ele... A coisa mais bizarra do mundo é você ver um homem de quase 2 metros de altura gritando por causa de uma agulha de 0,18 milímetros. Então, assim, é muito engraçado, sabe? Tipo, eu dou muita risada quando eu vou aplicar nele. Então, assim, por ele ter esse medo, né? E a gente tem... É óbvio que a gente tem ali também... Ele não é tão aberto quanto eu em algumas coisas. Eu aplico menos nele. Mas na minha filha...
eu tento principalmente trabalhar o mental dela, né? Mas é óbvio que o reiki, por exemplo, esse final de semana ela estava gripada e eu fiz um cone nela. E aí por quê? Porque eu opto por dar coisas naturais, criar de uma forma mais natural, para que ela também entenda que o corpo dela é uma extensão da mente dela. Mas assim, é um desafio. Por quê? Porque por mais que eu tenha todas as ferramentas, muitas vezes, quando a gente vai para o campo maternal, é mais complicado, né? Tanto que eu falo para algumas pacientes, eu falo assim, gente, você tem inteligência emocional até que alguma coisa aconteça com seu filho. Sem dúvida. Depois disso, você não sabe como você vai reagir. Exatamente. Então, assim, muitas coisas eu acabo fazendo por ela, para ela, com certeza. Mas muitas coisas também eu sei que eu não tenho a mínima noção de como eu vou reagir. Então... Manu, eu queria aproveitar esse momento e te perguntar assim, diretamente, senão as pessoas nem acabam entendendo. Porque se deixar aqui, nós vamos ficar conversando aqui, gente, porque é bom demais conversar com essa menina. Eu falo bastante. E eu também. Então nós vamos... e a gente vai ficar aqui e as pessoas vão ficar sem saber o que a gente está falando. Quem que você é, na verdade, né? Sim. Então assim, como eu poderia, Manu, explicar para as pessoas a sua profissão? O que a Manu faz? Bom, eu demorei muito para chegar nessa nomenclatura que as pessoas conseguissem ter uma abrangência do meu trabalho, né? Por quê? Porque hoje eu me intitulo holoterapeuta. O que é uma holoterapeuta? Holo vem do termo todo. Terapeuta de terapia, de estudo ali, né? Então, esse holoterapia é justamente você olhar para todos os lados, todas as nossas camadas, né? Que são várias, mas eu priorizo 4. E ter aí vamos dizer, um tratamento mais integrativo, uma junção integrativa. Então, hoje eu me intitulo holoterapeuta, mas eu tenho muitas formações. Então, assim, se for falar mesmo a minha formação... né? O que eu sou? As pessoas não entendem, porque eu sou psicoterapeuta holística, terapeuta naturopata. Então, assim, oi. É por aí. Eu ia bem falar, por aí, calma. né? Eu ia falar, calma, me explica um pouco mais sobre isso. Porque, assim, gente, se eu vou falar para vocês aqui, a Manu tem mais de 36, quase 40 cursos. Sim. Então, se nós não estamos falando aqui, quando eu falei do nerd no início... Porque assim, você tem quantos anos, Manu? Eu tenho 32. Não é normal uma pessoa de 32 anos ter muito mais curso do que de idade. Né? Então assim, e ela me fala tudo com uma propriedade eu queria que você me falasse um pouco mais, porque assim, são 36 cursos, minha preta, não é qualquer pessoa que faz isso. E a pessoa chega lá às vezes, então por exemplo, eu já fui atendido pela Manu. Eu chego lá às vezes achando que é uma coisa, e quando a gente senta na frente dela, eu falei, que é isso? Que menina aqui? Ela me conhece muito mais aprofundado do que eu nunca tinha conversado com ela. Então eu queria que você me explicasse um pouquinho mais, porque lá na sua clínica, e aqui vai uma propaganda para você, cara, todo mundo tem que ir na clínica dessa menina. É um lugar tão maravilhoso, tão especial, que você sente tanta natureza lá. Meu Deus do céu. As pessoas têm que ir, eu não consigo explicar para as pessoas, Manu. Mas talvez você consiga, minha preta. Então... A holoterapia, por que eu me especializei tanto, né? Eu me tornei terapeuta, agora você vai falar mais ainda, mas eu me tornei terapeuta aos 26 anos. Então, dos 26 aos 32 foi onde eu acumulei esses 36 cursos, né? Eu não acordei na infância, um belo dia, e falei assim, nossa, eu quero ser holoterapeuta. Eu nem sabia o que era isso. Só que quando eu arrastei uma depressão por 10 anos, sem um diagnóstico, sem uma forma de ser tratada, porque além do processo de negação que eu tinha muito do meu autoconhecimento, eu não reagia com os sintomas normais de uma depressão. Eu reagia com doenças. Então, na minha infância, eu fui conhecida como Maria das Dores, porque eu sentia muito, eu tinha muitas dores. Então, assim... eu fui a infância, eu sempre tive essa resposta corporal muito maior,
E dos meus 16 aos meus 26 anos, eu arrastei uma depressão por não entender que a doença, o conceito mental adoecia o corpo. Então, quando eu me vi precisando tomar remédios, né, que não me faziam bem, que eu não me adaptei, que eu lembrei de todos os cursos que eu já tinha feito. Porque, assim, a minha formação inicial, ela é estética, né? Eu sou formada em estética e eu estava na docência, né? Adoro ensinar, independente das áreas. Eu sou apaixonada no ensino. Então, o que acontece? Na estética, a gente já tem contato com algumas técnicas, né? Que é natural, que é aquilo que a gente chama de terapias espasianas. Quando eu estava na estética, eu comecei a querer buscar coisas mais naturais, porque eu sempre tive isso. Eu falava assim, gente, não adianta tratar o físico se a pessoa não está bem por dentro. E aí eu fui buscar coisas mais naturais. Só que assim, eu era totalmente descrente de tudo. Eu chegava na aula, quando falava, por exemplo, de florais de Bach, eu olhava e falava, uma gotinha que não tem gosto de nada, que tem gosto de água, vai me tratar? Eu não vou te perguntar o que é florais de não sei o quê, porque... É um tipo de técnica. E aí... Mas antes de você concluir, é que faz parte você receber um mimozinho aqui. Um bolinho. Café não, né? Bolo. Só tira da frente da câmera aqui, meu por favor. Já apareceu. Eu percebi. Pode demorar 10 horas pra fazer o podcast, não tem problema. Se eu ficar aqui na hora da Alisson, pega só pra ela uma faquinha pra cortar esse bolo aqui, porque eu sei que ela não vai fala comer, deveria, porque é pra você. Mas vamos lá, deixa eu só entender aqui, fazer um resumo aqui, ô Manu. Você sofria com a depressão, se arrastou durante 10 anos e lembrou dos cursos que você fazia. Isso. E você somatizava isso com dores, é isso? E como que foi para você, depois que você lembrou, foi assim? O que você começou a aplicar? E porque essa seria uma pergunta que eu ia fazer para você. Você aplica suas técnicas em você mesmo? Em mim mesma. Na verdade, por que hoje eu tenho tantos cursos, né? Eu aplico nos outros o que dá certo em mim. Se não dá certo em mim, se eu não acredito, se eu vejo que não tem fundamento, eu não executo. Tanto que eu tenho cursos que, assim, eu olho para o curso e falo, tá, é um curso muito bom, mas para mim não deu efeito, então eu acabo não aplicando. Quando eu me vi ali precisando tratar a depressão, você pensa, eu com 26 anos eu estava tendo início de AVC. Nossa. Sabe, eu tinha dores de cabeça, assim, insuportáveis, que eu passava 80 dias com dor de cabeça. Nossa. Sabe? E aí eu falei, meu Deus. Aí, né, fui pro neurologista, a gente começou a fazer ali um trabalho em equipe comigo. Então, eu tinha a minha médica, eu tinha o meu neurologista, eu tinha o meu psiquiatra e eu tinha a psicóloga, certo? Sim. Só que daí eu entendia que aquele processo ali precisava ser mais rápido, né? Eu precisava ter isso. Por quê? Porque eu tomava anticonvulsivo, mais um antidepressivo. Com 26 anos. Com 26 anos. Eu ficava literalmente boba. Eu falava, gente, como é que eu vou cuidar da minha filha? Não vai ter como, não vou cuidar da minha filha desse jeito. E aí eu falei, não, vou dar uma chance para as terapias. E aí eu fui resgatando os cursos que eu tinha e fui aplicando em mim mesma. E aí foi uma virada de chave, assim, por quê? Porque para quem arrastou uma depressão em 10 anos e com 4 meses de tratamento, você tá totalmente desmamada do medicamento. Nossa. Eu falei, cara, se eu conseguir... Deve funcionar, né? Falei, se eu consigo fazer isso comigo, uma pessoa que não acreditava em nada disso, esse trem funciona. E daí foi onde realmente eu comecei a virar muitas chaves da minha vida, né? Foi onde eu abri meu próprio espaço. Inicialmente era estética e terapias. Se você perguntar para mim assim, Manu, quando que você fez a transição de carreira? Não sei. Aconteceu. Quando eu vi, eu já não era mais esteticista. Eu era única e exclusivamente terapeuta. Só que aí, o que acontece? Vai chegando os casos, né? E aí você vai crescendo e você vai entendendo que você precisa amadurecer. E aí eu fui buscando uma linha de raciocínio que eu queria trabalhar. Só que a linha que eu escolhi era a linha que eu precisava.
Então, assim, hoje eu sou holoterapeuta e trabalho com doenças justamente porque eu não quero que as pessoas passem o que eu passei. E é engraçado, mano, que assim, me parece que quanto mais vai passando o tempo, nessa nova fase que a gente vive, as pessoas estão cada vez mais doentes da mente. Né? E assim, e aí eu queria te fazer uma pergunta. Por que as pessoas adoecem? Você com 26 anos de idade, uma menina jovem, à beira de ter um AVC. Por que você acha que se dá esse... Eu não sei nem falar, eu ia falar movimento, mas não é. Por que acontece isso? Mas você tá certo, é um movimento, sim. O que acontece? Nós temos uma visão limitada do nosso corpo, né? A gente acha que o nosso corpo é só aquilo que a gente toca. Aí a gente sente um sintoma, a gente vai para o médico, faz um monte de exames, acha o processo sintomático da doença e trata aquilo lá. Uhum. Só que quando que começa uma doença? A doença não começa no corpo físico. É aquele negócio, tipo, a gente trata o efeito, mas não a causa, né? Exatamente. A gente trata o efeito, mas não a causa. Porque, assim, nosso corpo, nós temos 7 camadas de corpo, né? Nessas camadas aí, a gente subdivide, vamos dizer assim, divide em 4. Corpo físico, que é esse corpo da matéria condensada que a gente toca. A gente tem um corpo energético, que é um corpo colado ao nosso corpo físico, que é exatamente igual e idêntico ao nosso corpo energético. Manu, não acredito em energia. Sério, você nunca tomou um choque no chuveiro. Você nunca tomou um choque na porta do carro. Não tem como não acreditar, né? Nosso corpo é o maior condutor de energia que tem, né? Tanto que choque é uma coisa seríssima pra gente. Tem gente que leva até choque sozinho, né? Tem gente que leva choque sozinho, né? Você vai passar o pente, o cabelo tá estático, né? E aí, a gente tem um terceiro corpo, que é a nossa mente, que ela é um corpo separado do corpo físico, né? Engana-se quem acredita que a nossa mente é o nosso cérebro. Isso é ilógico, não tem nem o que falar. E a nossa mente está dentro de um outro corpo, que é o corpo espiritual. Então, assim, nós somos um contexto de camadas. Então, tratar uma só não vai dar o resultado. A gente precisa olhar para um contexto. Então, por que as pessoas adoecem? Porque, por exemplo, elas cuidam da causa, do sintoma, ali, do final, né, vamos dizer assim, do efeito, mas não pesquisa a causa. Não aprofunda. E muitas vezes, a dor que você sente hoje é resultado de anos de um comportamento emocional e de traumas que você traz da infância. Então, assim, imagina que a nossa mente, ela é uma folha em branco, a energia é um papel carbono e o físico é a folha em branco embaixo desse carbono. Então, você vai pensando e você vai escrevendo, certo? Então, ela passa pelo pensamento, certo? Interfere no seu campo espiritual, enfraquece o campo espiritual, passa pela sua energia e só então ela chega no físico. Isso daí pode demorar anos, pode demorar aí 10, 15, 20 anos. Então, assim, qual a importância das pessoas entenderem que o adoecimento é além do sintoma? Porque é possível prevenir através da mudança comportamental. Pois é, mas você está me falando isso aí, mano, e eu fico percebendo o seguinte, eu converso com muitas pessoas e várias pessoas me falam assim, que elas têm resistência de buscar um terapeuta para poder... Eu acho que até porque dói, né? Você mexer, né? Dói. E eu fico pensando assim, em um mundo atual, onde tantas pessoas doentes mentalmente, vamos dizer assim, o que falar, você que é da área, para que essas pessoas possam mergulhar nesse universo para poder curar uma ferida? Porque por mais que doa, ela tem que ser tratada. Até para a pessoa ter vida, né? Com certeza. Então, assim, eu, por exemplo, não consigo explicar. Ontem à noite, para você ter uma ideia, eu estava conversando com os amigos e eu falei isso para eles. Eu falei assim, cara, você já tentaram fazer terapia? E ele falou, aí uma pessoa falou, cara, não, nem quero. Não quero nem saber desse negócio. Porque mistura um monte de coisa, né? Você é pra louco, eu não quero visitar meus problemas do passado, eu prefiro esquecer. Como que você vê você que é da área vê isso e como a gente poderia vender isso para as pessoas? Primeiro surge aí um preconceito social,
né? Existe na sociedade um pré-julgamento de quem precisa fazer terapia é louco, quem precisa fazer terapia está doente, e na verdade somos pessoas doentes. Porque o que é a doença? Na verdade, a doença é a ausência de sintoma, certo? O que é saúde? É um contexto. Então, nós somos pessoas doentes. Por quê? Porque mesmo que eu não tenha sintoma físico, eu tenho sintoma emocional, eu tenho sintoma energético. Só que aí que tá. A sociedade, ela tem uma crença de que uma pessoa bem-sucedida, de que uma pessoa saudável, de que uma pessoa, vamos dizer assim, ela precisa ser aquele quadradinho de coisas boas. E ninguém é esse quadradinho de coisas boas. Então, assim, como que eu consigo olhar para uma pessoa e falar para a pessoa assim, você precisa cuidar de si mesmo, certo? Primeiro, as pessoas precisam entender que acessar um trauma não é estacionar no trauma. As pessoas acham que vão fazer terapia, vão chegar lá, eu vou olhar para esse trauma aqui. Aí você acha que vai doer olhar para aquele trauma. E não dói. Pode ser desconfortável, mas ele não é para doer, ele é para ressignificar. Então, como que a pessoa tem que entender que ela precisa de terapia? Vamos lá, aí eu te faço uma pergunta. Quantos anos você tem hoje? Ele não quer falar, ele perguntou a minha idade e não quer falar. Eu tô bem demais. Tá bem demais. Tô bem demais, 44. 44. Vamos fazer uma expectativa aí, você quer viver mais ou menos até quantos anos? 90. 90, certo? 44, você quer se aposentar com 60? 65? Quero. Beleza, então você tem aí 15 anos, né, mais ou menos. Dá 15, gente, sou ruim de matemática. Ele fala que eu sou inteligente, mas eu sou ruim de matemática. Eu sou ruim de matemática. Eu sou minha inteligência seletiva. Einstein também era bom. Einstein foi afastado da escola, né? Pois é. Então, você tem aí 20 anos, né, porque agora aposenta com 65, para você poder construir aquilo que você quer para ter uma vida boa, certo? Você vai conseguir esse processo de construção como? Nós estamos participando nesse momento aqui de uma sessão de terapia, gente. Inclusive, essa é uma técnica que eu faço em consultório. Você tem 20 anos para você construir o que você quer, só que você só vai construir o que você quer se você estiver na sua melhor versão. Exatamente. Quer resultado melhor, quer incentivo melhor para as pessoas do que você falar assim, você vai ter tudo o que você quer se você estiver na sua melhor versão. Você sabe qual que é a maior causa de depressão nos homens hoje? É a aposentadoria. Sério? Quando você tiver 65 anos, você vai falar, não quero me aposentar. Por exemplo, eu não tenho pretensão de me aposentar com 60 anos nunca. Com 60 anos eu vou estar na minha melhor versão. Eu quero reduzir minha carga de trabalho para aproveitar melhor viagens e tudo mais. Isso aí eu também, assim. Mas Ok. não vou me aposentar, porque eu vou estar na minha melhor versão. Porque se eu me cuido hoje, com 60 anos, eu vou estar jovem. É verdade. Eu vou estar inteira. Pra que eu vou parar de trabalhar? E, Manu, você falou uma coisa fantástica que eu não tinha parado para pensar. O fato de você, quando você faz uma meta, né, de vida, e você fala, cara, quais são os objetivos? Meus objetivos são esses. Massa. Só que eu só vou conseguir atingir esses objetivos se eu estiver na minha melhor versão. Cara, isso é fantástico. E assim, e se eu não enfrentar os meus traumas, os meus problemas, eu não vou conseguir. Então, assim, o que eu tenho que fazer? Uma pessoa inteligente faria? Preciso resolver o que está me incomodando para que eu atinja esses objetivos. É que nem uma escalada. As pessoas, muitas vezes, elas se preparam muito para alcançar e sonham com o topo, mas esquece de todas as dificuldades que vai passar no caminho. O processo, né? O processo. E o que vale dessa meta? Por que existe tanto... Nós estamos no final do ano, né? Não sei se eu posso falar isso aqui, se é muito forte, mas se for, você corta, tá? Não corta, não. Dezembro é uma das datas onde existe o maior índice de suicídio. Por quê? Por quê? Né? Então, vamos lá. A pessoa traçou um monte de metas no começo do ano. Ela traçou uma meta, ela não traçou um caminho para a meta. Uma coisa é eu falar assim, quero ser rica. Outra coisa é, como eu vou fazer para ser rica? Qual caminho eu vou trilhar para ser rica? Então, as pessoas, elas traçam metas, muitas vezes imensas, porque a gente não quer uma coisa, a gente quer tudo de uma vez só. Nossa vida é baseada no ter e não no ser. E aí, ela arrasta isso aí durante o ano. Vai chegando em dezembro,
Ela vai percebendo tudo aquilo que ela podia ter feito e não fez. Vai chegando em dezembro, novembro, dezembro, ela vai lembrando assim, meu Deus, eu queria ter feito tal coisa, eu não fiz. Aí vem aquele sentimento de capacidade. As frustrações, né? E aí acaba. Aí, além disso, ainda tem o apelo emocional da data, né? O Natal traz uma questão mais emocional, família. Aí tem pessoas que têm problema com família, tem pessoas que estão sozinhas no mundo, sabe? Tem pessoas... E aí acaba que tudo isso daí interfere. Então, as pessoas, elas têm que entender que até para você traçar uma meta, você tem que ter uma inteligência emocional. Não adianta eu falar assim, um exemplo. Eu quero viajar, quero fazer um intercâmbio. Passar não sei quanto tempo em qualquer lugar, por aí. Beleza. Você sabe falar inglês? Você sabe falar outra língua? Você vai morar onde? Você conhece a cultura do local? Você sabe como que você vai fazer para você se estruturar, chegar até lá? Você sabe um pouco ali de como funciona para morar naquele lugar, para estar naquele local? Você tem inteligência emocional suficiente para ficar 3 meses afastado da sua família? Num país onde você não conhece ninguém? Aí o que acontece? A pessoa vai na garra, na coragem, sem planejamento, sem nada, alcança o sonho de ter o famoso, né? Famosa liberdade. A famosa liberdade. Chega lá no país, vou morar sozinho. Dá 2, 3 semanas, tá frustrado, tá doente, quer voltar embora. Então, assim, como que você incentiva uma pessoa a fazer terapia? Mostrando para ela que ela não vai lidar com a dor. Ela vai alcançar o sucesso. Eu ia falar essa frase agora. Na verdade, é um passo para o sucesso, né? É um passo para o sucesso. Eu falo para todo mundo, Manu, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Acho que todo mundo precisa fazer terapia. Porque, assim, nós temos uma... A gente vem de locais diferentes, famílias diferentes, Sim. E cada um com a sua limitação. Sim. Né? E quando eu falo limitação, eu lembro dos pais, sabe? Os meus avós tinham limitações muito maiores do que meus pais. Com certeza. E meus pais também tinham várias limitações, e eu também tenho. Eu acho que eu tenho menos que limitação. Eu acho que no passado a gente vem de uma cultura que não tinha muito estudo, e a gente nossa geração teve essa oportunidade de estudar mais, né? E meu filho provavelmente vai ter muito menos do que eu, pelo menos assim espero, né? Então, assim, só que essas limitações traz alguns traumas pra gente. Todo mundo que eu converso, todo mundo que eu converso, você percebe que tem trauma de alguma coisa. E esses traumas, e eu sou prova viva disso, me trazem consequências seríssimas que têm que ser tratadas. Né? Então, assim, mas mesmo assim, cara, até hoje eu tô te chamando de Carol. Eu preciso descobrir isso. Tem cara de Carol? Não sei. Eu devo ter cara de Carol. Mas, Manu, eu preciso, eu precisava entender, porque às vezes eu queria socar na cabeça da pessoa, cara, faz terapia, velho. Você não sabe o quanto isso é bom. Eu falo uma frase, eu costumo dizer uma frase que é grossa, é grosseira, mas é verdade, sabe? Quando criança, você não tem responsabilidade sobre os traumas que seu pai e sua mãe e seus parentes colocaram em cima de você. Mas como adulto, é responsabilidade sua quebrar esse ciclo. Se você sabe que você está repetindo um padrão, se você quer fazer diferente, mas você não se mexe para fazer diferente, você está fazendo uma escolha de ser exatamente igual àquilo que você não gostaria de ser. Nossa. Então, assim, é impactante você chegar para um adulto e virar para o adulto e falar para ele bem assim: seu pai errou, sua mãe errou, porque a gente, né, cria altas expectativas com pai e mãe, mas cabe a você assumir as rédeas da sua vida e fazer diferente. Aí a pessoa não quer. Porque às vezes ela tá num padrão ali de vítima, né? Ai, o mundo. Não. Vamos Acorda, resolver, né? Resolve, acorda. Mundo prático, né? Adultos fazem o que precisam ser feitos. Você trabalha muito, Manu, com resiliência? Muito, demais. E assim, essa pergunta é muito interessante. Existe uma diferença tão significativa entre resiliência e resignação. Sim. Que é muito importante falar. Por quê? Porque às vezes as pessoas acham que ter resiliência de uma situação, ou seja, crescer e transmutar ali dentro daquela situação,
é ter um processo de resignação. Que é a resignação? Poxa vida, isso aconteceu. Cruza os braços e fica ali estacionado naquele sentimento, sabe? E aí a pessoa acha que por ela estar enfiando goela abaixo a situação, ela está tendo resiliência com a situação. E ela não está. Ela pode estar até aceitando da boca para fora, mas dentro da cabeça ela não está. Então existe uma diferença muito grande entre a verdadeira resiliência e a resignação. Então, por exemplo, assim, eu tenho tal trauma, né? Eu até falo para os meus interagentes, meus pacientes, eu falo assim, tá, beleza, você descobriu que você tem tal trauma. E aí, o que você vai fazer com isso? Isso é uma sacudida, né? Por quê? Porque, às vezes, a gente se esconde, o nome disso é ganho secundário, se esconde através dessa dor. Porque é confortável. O nosso cérebro, gente, ele é muito inteligente. O nosso cérebro tem medo do desconhecido, certo? Só que a dor ali, por mais que seja desconfortável, ela é conhecida. Então, o cérebro, ele vai tender a te arrastar para o que ele já conhece. Então, algumas vezes, eu tenho tal trauma, né? Vou me mascarar, me esconder atrás desse trauma. Porque é muito mais fácil eu estar escondida do que ir para o mundo e não saber o que vai acontecer depois. E é louco isso que você está falando, porque normalmente as pessoas adultas passam por isso, não que as novas também não, mas assim, nesse nosso mundo frenético de empreendedorismo selvagem, onde todo mundo quer ser melhor, se a pessoa escolhe, quando você faz essa pergunta, a pessoa escolhe a não enfrentar, ela assume um fracasso ali dela, né? Na verdade, aí assim, a gente... Porque, cara, para pensar, ô Manu, você me pergunta, tá, o que você vai fazer com isso? Se eu resolvo não enfrentar, eu estou assumindo a minha incompetência de enfrentar esse obstáculo, ou não? Depende do seu processo de autoconhecimento. Se você tiver um processo já encaminhado de autoconhecimento, não tem problema nenhum você falar assim, isso eu não dou conta. Sabe? E tá tudo bem, porque você não vai resolver tudo num momento, entendeu? Só que para isso, você precisa fazer o mínimo que precisa ser feito. Quer enfrentar, pelo menos. Quer enfrentar. Por exemplo, hoje, já, né, sendo terapeuta e sendo paciente de terapia, eu tenho situações que eu deixo muito claro, isso eu não quero mexer, porque eu não estou preparada para mexer. Eu não estou preparada para olhar para as consequências. Isso me faz mais fraca? Isso me faz frustrada? Não. Por quê? Porque não significa que eu não vou mexer para sempre. Significa que neste momento eu faço a escolha de preservar a minha sanidade, a minha saúde e fazer o que é bom para mim neste momento. Legal, você falar isso. Legal. Tem uma frase, até eu montei uma frase para trazer, porque ontem eu pensando, né, no que você poderia me perguntar hoje, e aí eu montei uma frase para trazer em especial para você, né, que foi de uma outra palestra que eu assisti, de uma terapeuta fantástica também, de uma pegada totalmente diferente da minha, que ela coloca assim, aí ela falou uma frase e eu acrescentei essa frase, que ela fala assim, permita-se desagradar. Primeiro seu ego, que muitas vezes age em desacordo do que é verdadeiramente saudável para você. Depois, há quem espera algo diferente de você. Inicialmente, o desconforto vem, pois claro que nos sentimos cobrados, muito cobrados, mas depois o sentimento vai embora e fica apenas a certeza de que você se priorizou. Nossa, eu vou pedir pro pessoal aí, cara, colocar essa frase que olha... Então, assim, por que é uma escolha? Você não precisa... você vai para terapia, você precisa entender... Eu recebo várias pessoas ali. Eu tenho que respeitar o que a pessoa está preparada. O limite da pessoa, O limite. Né? Então, assim, pode ser um fracasso? Depende. Se a pessoa realmente não quer nem fazer o mínimo, aí sim, é um fracasso. Mas se a pessoa, ela já fez o mínimo e tem coisas que ela realmente não está conseguindo, resiliência. Entendi. Resiliência, entende? Mas para isso você precisa ter o mínimo. Precisa desenvolver o processo de autoconhecimento. Deixa eu fazer duas perguntas, Manu. A primeira em cima do que a gente está falando agora, já chegou pessoas lá para ser atendidas por você que na primeira sessão chegou nesse estágio e falou assim, cara, eu não consigo agora.
E a segunda pergunta eu só quero... Né, a segunda pergunta eu quero emendar é assim... Na ferida. E a segunda pergunta que eu quero emendar assim... Já chegaram algumas pessoas para você lá, ou alguma pessoa, em um processo totalmente... Você falou que ficou com depressão com 26 anos. Uma pessoa que estava no fundo do poço mesmo. Deixa eu tomar uma água aqui, porque essa pergunta é pegadinha. Porque assim, pelo que a gente está conversando, e eu sei dos resultados da terapia, o quanto eles são válidos e maravilhosos, existem acho que duas pessoas aí, né? Ou mais até. Existem 3 tipos de pessoas, tá? E eu entendi a sua pergunta e o seu posicionamento. Assim, eu sou muito honesta comigo mesmo nesse ponto, então esse tipo de pergunta é ainda mais gravado, mas vamos lá. Existem 3 tipos de pessoa, certo? Existe o cliente, existe o paciente e existe o interagente. Manu, como assim? O cliente é aquela pessoa que sabe que tem um problema e que não tá nem aí pro problema. Ele só quer resolver na hora. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que chegam lá pra mim, olha, eu tô com dor em tal local. Ele não quer olhar, ele só quer tratar a dor. Ele até sabe que aquilo ali é por causa de um trauma, mas ele não quer olhar. E tá tudo bem. Certo? E aí a gente faz o que a gente chama de paliativo. A gente faz as técnicas, né? Para que ele pare de sentir dor e não se aprofunda. É uma escolha. Eu tenho o paciente, o que espera pacientemente um resultado. Esse é o que mais me dá trabalho. Por quê? Porque ele não quer olhar para ele quer culpar alguém. E normalmente, por exemplo, eu tive uma paciente uma vez que virou para mim e falou para mim assim, eu preciso que você me ajude. Eu falei, não, senhora, eu não preciso ajudar ninguém. Quem tem que se ajudar é você. Uai, como é que eu ajudo quem não quer ser ajudado? Eu ia te perguntar agora, tem gente que fica com raiva de você às vezes? Emanuele é 2 amores, ou você me ama ou você me odeia. Mas isso faz parte do processo da terapia? Faz parte do processo de autoconhecimento. Eu me dou o direito de não agradar quem não quer ouvir. Tá tudo bem. Né? Hoje em dia eu me permito não ser o que as pessoas esperam de mim, ser o que eu sou, e aí eu vou agradar quem quer que fique perto de mim. Eu gosto dessas frases, sabe? Eu prefiro muito mais alguém, por exemplo, que nem você, que fala assim, nossa, eu gosto de ficar perto de você. E que você sabe que eu vou falar a verdade, e você vai entender a minha verdade, e se algo te machucar, você vai chegar pra mim e falar assim, olha, eu não gostei desse posicionamento, do que eu tentar ficar me encaixando em posições que eu não vou agradar ninguém, entendeu? E quem tenta agradar todo mundo, além de se despersonificar, na verdade ela vai criando um monte de gente de raiva, né? A pessoa vai tendo raiva, porque se torna falso. E o legal, eu só queria pegar um adendo aí que você falou, quando eu te elogio e falo que eu gosto de ficar perto de você, é justamente isso. Eu sinto a liberdade de não apenas ouvir, mas de falar também. Tipo, sim. Manu, eu não concordo, Preta. Isso aqui. E tá tudo bem. Né? Porque eu acho que é essa relação saudável. Inclusive, que a terapia traz de benéfico. Porque assim, é o que você falou. Às vezes a pessoa não está preparada para aquele negócio. Exatamente. E o profissional poder respeitar esse momento também é interessante. Exatamente. E, então, assim, isso é um olhar que o terapeuta precisa desenvolver, por isso que eu estudo muito, que vamos respeitar o tempo do outro. Fala uma curiosidadezinha aqui, Preta. Dentro da sua cabeça não tem um julgamentozinho, não? Com o outro? Esse cara é burro demais. Não quero. Animal, tem que ser. Não tem um julgamentozinho, não? Eu tenho um filtro, né? Eu tenho um filtro muito, muito bom, que eu falo assim. Primeiro que eu sou muito honesta e verdadeira comigo mesma. E eu sou muito clara com o paciente, né? Que não vai me dar resultado. Então, eu sou seletiva. Não assim, Manu, você se acha... Não. Para que eu vou me colocar à disposição de uma pessoa que não está disponível para se ajudar? Ela vai sair dali, ela vai falar, terapia não deu resultado.
Ela não vai falar que foi ela que não deu resultado. Ela vai falar que a terapia não deu resultado. É mais fácil jogar pro outro. É mais fácil jogar pro outro. Então, ou você chega ali e converte em interagente, que é o interagir comigo para dar resultado, ou eu não atendo. Eu já sou muito clara desde a primeira sessão. É por isso que eu marco uma avaliação. É mesmo, gente. Ela é clara mesmo. Eu marco uma avaliação. E dentro da avaliação eu sou muito categórica. E eu falo, você tá disposto? Entende? E aí a pessoa vai dizer até onde é o limite dela. Tem alguns que viram pra mim e falam pra mim bem assim, eu tô muito disposto. E aí desde a primeira da segunda sessão você vê resultados assim, nossa, sabe? E tem aquelas pessoas que falam, tá, mas vamos devagar? Aí você faz ali, você faz, não dá o mesmo resultado, mas dá resultado. Entendeu? Aí eu respeito muito a escolha do paciente. E eu acho também que essa pessoa que fala isso, tá, mas vamos devagar, eu acho que ela nem percebe que ela começa a se desenvolver, né? Sim, e tá tudo bem, a gente tá respeitando o tempo. Agora, assim, a questão do julgamento, por eu ser muito sincera comigo, eu tenho uma ética de que existe alguns tipos de situações que eu não atendo, porque eu sei que o meu julgamento vai entrar muito em questão. Porque por trás de uma terapeuta existe uma pessoa. Uma pessoa com próprias vivências, com próprias convicções, com próprios ideais, preconceitos e ideologias. Então, assim, existem alguns casos, né, onde eu falo assim, olha, vou te indicar para um outro profissional. Por quê? Porque eu sei que ali vai ter algum conflito. Vai ter conflito, porque o meu julgamento vai interferir. Agora, por exemplo, no dia a dia, eu acho que eu já criei tanto uma empatia pela história do outro que é difícil julgar, né? Porque por mais dura que seja a história... Nossa, eu tenho pacientes que contam coisas para mim assim que, né? Doloridas. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas você vai me julgar? Não, não vou. Você fez o que podia ser feito naquele momento. E é legal isso porque, assim, as pessoas... elas sentem muito isso, né, Manu? Às vezes a pessoa chega carregada de culpa, né? E o que menos a pessoa quer nesse momento é ser julgada, né? A minha poltrona, eu falo que ela tem uma... a minha sala, ela foi posicionada estrategicamente, né? Através de uma visualização de um comportamento. Então, eu tenho... o local onde o meu paciente senta é um local que desde a hora que ele senta ele já se sente acolhido. A forma como eu falo com ele é uma forma onde eu estou trazendo vamos dizer assim, uma fala sem palavras, confie em mim. E aí eu tenho pessoas que sentam na minha poltrona e falam pra mim assim, nossa, eu não gosto de falar com ninguém, porque eu te contei tanta coisa. Eu quebro objeções? Responde pra mim. Agora eu vou te perguntar, eu quebro objeções? Quebra. Quantas pessoas já tentou te levar pra terapia? 1000. Tudo bem que eu já tinha feito também, né? Eu já tinha feito. Mas é engraçado, Manu, o que eu te falei, porque assim, eu acho que... Vou falar uma coisa forte aqui. Acho que Deus prepara as pessoas, sabe? E os momentos também. Exatamente. E você, quando sente essa credibilidade na outra pessoa, você se abre. Com certeza. Né? Então, assim, eu acho que foi muito o que aconteceu. Porque você senta lá e fala assim, eu tô falando do meu caso, tá, gente? Você senta lá e fala assim, com preconceito já, que é um assunto que eu quero abordar. Eu chego lá com preconceito e falo, cara, essa menina aqui, velho, é meio doido, meio Hare Krishna, meio, né? Aí você senta, parece que o ambiente da sua clínica, a poltrona, parece que ela dá... Eu tô falando da minha experiência, tá? Parece que ela te abraça e fala assim, fique em paz. Vamos conversar? É verdade. E aí você começa a falar, e aí quando você termina a sessão, já tem lá mais de 1h30, 2 horas, aí você fala assim,
Cara, eu não quero ir embora. E essa relação, você me fez uma pergunta quando saí de lá. Você está sendo melhor ou pior? Eu falei, cara, eu tô com raiva dessa menina. Porque eu saí muito melhor. E aí, simplesmente, Manu, eu quero assim, dar méritos para você aqui, pro seu trabalho, na realidade. E eu não tô aqui enchendo sua bola, não. É um testemunho mesmo. Pode pegar esse aqui, ó. O pessoal faz um corte aqui, dá para ela colocar na rede social dela. Desse que eu tô falando, testemunho, a prova social. Porque de fato o que você falou aqui, e eu não acreditava, é verdade. Às vezes você acha que a dor é física e ela não é. E o fato de você ter se esvaziado, de ter ressignificado algumas coisas, faz com que você não sinta mais essa dor. Sim. Aí eu pergunto que eu vou te cutucar agora, Preta. Só que isso parece meio louco. Né? Parece que essa menina aqui, ela mexe com alguma coisa errada aí, velho. Alguém te fez a pergunta? Ixi, demais. Desculpa, Manu, eu vou te fazer uma pergunta assim. Alguém falou assim, cara, essa mulher deve ser meio macumbeira aqui, viu, cara? Porque ela tá falando coisa de mim, acertando coisa, ela parece meio doidona, me atende descalço. Gente, ela atende gente descalço. E eu achei isso fantástico, porque a gente sente em casa. Você tem que ir lá no lugar dela, velho. Não tem como eu te explicar. É viver a experiência com o Manu. Lança o quadro, vive a experiência com o Manu. Experienciar. Manu, então assim, a pergunta que eu tô te falando assim, porque assim, quando as pessoas, você me falou agora há pouco, que você trabalha com 4 camadas e uma delas é espiritual. E as pessoas confundem muito isso, ainda mais quando falam terapia holística, né? Holoterapia. O pessoal acha que você mexe com coisa errada, ou não. Ih, demais. Como você desmistifica isso? Olha, ontem, por exemplo, foi Dia das Bruxas, né? Eu dei parabéns para as minhas colegas de profissão. Por quê? A gente aprende, não que eu seja uma bruxa, tá? Mas a gente aprende que esse preconceito, ele fala mais sobre o outro do que sobre mim. Então, assim, no começo, é óbvio, né, que o universo ele não dá ponto sem nó, ele vai te mandando pessoas conforme a sua preparação, sabe? Então, graças a Deus, eu nunca tive um paciente que eu não pudesse atender por não saber atender, graças a Deus. Então, assim, desde quando eu era mais crua mesmo, até hoje, o paciente certo chega para mim, sabe? Só que dentro disso daí, durante esses 5 anos que eu tô no mercado, né, já tá indo para 6, eu escutei muita coisa. Muita, sabe? Eu já fui chamada de bruxa. Eu tive uma cliente que ela pagou para sentar na minha maca e ela ficou 1h30 falando que eu precisava encontrar Deus. Gente, eu gastei toda a minha energia pra mim não falar umas boas verdades pra essa mulher. Porque a minha vontade era de catar a Bíblia ali e falar pra ela, você quer discutir comigo? Bora discutir comigo, filha. Mas fiquei quietinha. Então, assim, hoje, às vezes eu até respondo alguns, sabe? Por exemplo, esses tempos atrás, ano passado, eu fui fazer uma terapia que é a limpeza de memória uterina, sabe? É uma terapia antiguíssima. As nossas avós faziam. E se perdeu no tempo, né? Mas eu faço ela. Aqui em Cuiabá é mais difícil de fazer, mas eu faço ela. E aí, normalmente, a gente usa vela, porque a gente tem que estar no lugar escuro, certo? Na penumbra. E a gente usa a vela da cor que a gente quer trabalhar, por causa da cromoterapia, certo? Porque para você não precisar acender a luz, para ficar aquela cor, aquele ambiente escuro mesmo. Beleza. Então eu montei o ambiente, certo? E aí eu me filmei montando o ambiente. Então tinha a cadeirinha no meio, que é uma cadeirinha para você sentar, para você fazer. E aí, né,
Como eu ia trabalhar com uma pessoa que precisava muito resgatar o feminino dentro de si, eu usei velas rosas e vermelhas, por causa da cromoterapia. Então eu espalhei, me filmei espalhando assim, e acendendo, montando o espaço. E eu postei. Nossa, eu recebi. Isso não é, isso daí você é uma macumbeira. E tem gente que se presta esse papel ainda, Isso né? daí é um ritual. Vai encontrar Deus. E aí eu fiquei pensando, eu vou responder? Eu não vou responder. Aí depois eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu recebo tantas coisas desse jeito que eu preciso responder. Porque não é nem sobre mim mais. É sobre a falta de respeito dos outros e falta de desconhecimento. Aí eu, né, dentro dessa falta de filtro, que é a Emanuele, respondi assim, eu falei, olha, você tem o livre pensar, mas quando você fala dessa forma, diz mais sobre você e sobre o seu preconceito do que sobre mim. Falei assim, aí eu coloquei, você já estudou cromoterapia? Você já estudou o poder do elemento fogo dentro de um processo energético? Falei, agora se você não estudou... Pois é, Manu, mas eu te fiz essa pergunta por isso, porque assim, existe muita falta de informação. Existe. Em relação a isso. E o preconceito existe em todas as pessoas, em todos os assuntos, né? Em qualquer assunto, a pessoa já tem um preconceito de algo, né? Então, assim, eu te perguntei justamente isso, para a gente desmistificar isso. Porque, assim, às vezes eu vou num lugar e vejo um monte de vela vermelha, preta, não sei o que lá, e um frango lá no meio. Ah, não, aí já é outros Né? 500, né? Não, Se não for no jantar romântico... Exatamente. Mas aí o que acontece? Aí a pessoa, ela não tem conhecimento de cromoterapia, dessa... Como que fala? Dessa ciência que você utiliza. E aí ela começa a associar e ela já forma um preconceito por falta de conhecimento mesmo. Então, assim, eu acho que é legal a gente fortalecer isso, de falar assim, cara, uma coisa é arroz, outra coisa é feijão, né? Com certeza. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Porque, assim, quando eu olho para você e vejo uma menina de 36 cursos, mestrado, que eu não sabia, fiquei sabendo hoje. Tô fazendo mestrado. Que está fazendo mestrado. Que tem um puta conhecimento técnico, científico, e aplica isso e tem bons resultados, isso tem que ser desmitificado. Sim. Né? Então, assim, E aí eu quero te fazer uma pergunta, até para a gente desmistificar mais isso aqui. Uhum. As pessoas às vezes confundem. Você acabou de falar, nossa, você não acredita em Deus? Você tem que aceitar Deus, a mulher falou você. E Deus para você? Ai. Se ele estivesse na sua frente aqui agora, o que você falaria para ele? Eu acho que eu seria muito grata. Eu vou me emocionar. Há 2 meses eu tive uma sepsemia. E eu lutei 42 horas, né? 48 horas pela minha vida. E eu tive a oportunidade muito grande de sentir Deus dentro de mim, sabe? Eu já fui católica, eu já fui espírita. E hoje eu não tenho uma religião. Mas você sabe quanto mais a minha fé se fortaleceu? Quando eu me permiti entender e ter Deus na minha vida. Então, assim, hoje eu não tenho uma religião. Por escolha. Né? E nem quero doutrinar e nem converter ninguém. Sabe? Mas não adianta nada você estar dentro de uma igreja se você não entendeu que o seu vínculo espiritual é você se conectar a si mesmo para só então entender a magnitude de Deus na nossa vida. Deus que é apresentado muitas vezes nas igrejas e tudo mais, eu falo que é o dedo mindinho da potência divina de Deus. Então, assim, o que é Deus para mim é um ser que a minha capacidade mínima não consegue nem explicar. Mas eu me permiti sentir. Então, assim, hoje eu falo que eu sou uma pessoa muito espiritualizada. E eu transito entre as igrejas, entre os centros, entre os templos, numa facilidade muito grande. Por quê?
Porque hoje eu não me apego a uma religião. Eu me apego ao significado de Deus em minha vida. Então, se eu for, né, por exemplo, numa igreja católica, eu vou filtrar aquilo que for bom para mim. Dentro do meu entendimento. Se eu for numa evangélica, eu vou fazer a mesma coisa. Se eu for num centro, eu vou fazer a mesma coisa. Só que muitas vezes as pessoas vinculam o espiritual com aquele quadradinho. Né? Tem pessoas que falam, tá na Bíblia. Nem entende o que está na Bíblia. Nem vivencia o que está na Bíblia. Sabe? E assim, isso foi uma coisa que eu vivenciei muito nesses últimos dias. Pode falar? Pode, claro. Esses dias uma pessoa virou para mim e falou para mim bem assim, nossa, por você ter essa profissão, eu achava que você deveria ser, você seria uma liberal de esquerda. Foi eu que falei isso, gente. Eu que falei. Exatamente. Eu cheguei lá, gente, e achei os meus preconceitos. E acho legal a minha relação com a Manu, porque assim, ela não me deixa inibido de falar o que eu penso. Claro que todo mundo se respeitando, até porque a gente é amigo. Cada um tem um livre pensar. Claro. E eu falei, cara, essa menina aqui, velho, paz e amor, deve fumar um brau aí, esquerda no 12. Não tem nada contra o pessoal da esquerda. Mas o meu preconceito foi esse. Eu falei, cara, essa menina... Assim, eu não vou nem falar de política, porque eu sou bem de direita. Se eu falar de política aqui, nós vamos dar uma estranhada. Eu não preciso falar de política. A minha ideologia já mostra o meu posicionamento. Porque assim, quanto mais eu fui me conhecendo e me conectando com a espiritualidade, mais eu fui conhecendo a Deus. E a partir do momento que você conhece Deus, você se torna cristão em sua totalidade. Certo? Independente da religião. Então, por exemplo, eu não sou religiosa, mas eu me considero uma boa cristã. Meu casamento é dentro dos preceitos cristãos, a educação da minha filha é dentro dos preceitos cristãos. Aí tem muitas pessoas que me perguntam se eu sou evangélica, porque eu não bebo, né? Não gosto de cigarro, não gosto de ambientes, vamos usar um termo aí, né? De festa, de barzinho, não gosto. Não me faz bem, né? Não sou a favor das drogas, sou a favor do uso terapêutico da cannabis. Porque eu acho que se as pessoas entendessem... E é científico, né? E é científico, exatamente. Então, assim... Eu tenho um amigo que tem um filho que tem deficiência e assim, ele convulsiona muito. E quando ele usa a cannabis, o menino dele que vem de fora, autorização do governo, não sei o quê, o moleque é outro. Exatamente. E por eu saber e entender a complexidade de um espírito e da mente de um ser, eu sou totalmente contra o aborto. E eu vivo a minha vida dentro de 12 leis universais. Certo? Deus não precisa me punir para eu saber o que é certo e o que é errado. Claro. Tudo na vida tem uma ação e uma reação. Se eu fizer o errado aqui, mais hora menos hora eu vou colher. E não vai ser Deus que vai me punir. Vai ser minha própria consciência. Aí outra também, né, Manu? A gente... É que as pessoas falam isso, né? É porque Deus me puniu. E outra, né? Nós não somos melhores que ninguém também, né? Não é porque não aconteceu com o outro que não pode acontecer comigo. Tá. Tem Jó, né? Sim. Bíblia lá, em Jó, não vou lembrar onde é. Mas qual o específico, mas lá em Jó está dizendo assim: feliz do homem que tem provações em sua vida. Sabe? Se as pessoas entendessem o significado da dor, que a dor é um processo de crescimento, não existiria necessidade de ter tantos dogmas que nem a gente tem. E isso é verdade, porque a dor nos faz crescer. Exatamente. E outra coisa, ela faz, eu estou falando de mim, ela faz nós nos recolhermos na nossa insignificância. E às vezes parar de mimimi, sabe? Porque, Manu, às vezes eu passo por algum processo e acho que é a reação natural do ser humano, eu acho, querer se proteger e colocar a culpa no outro.
Mas quando eu olho para mim, eu falo, cara, eu preciso antes arrumar aqui a minha casa, Sim. porque o negócio... E eu acho que vem muito de encontro com a terapia de novo. Sim. Porque assim, uma vez eu ouvi de um padre francês, e esse padre falou assim, vocês brasileiros falam muito. Se vocês permanecessem mais em silêncio, vocês teriam mais oportunidade de encontrar com si mesmo. Com certeza. Cara, isso doeu tanto em mim na época que ele falou, porque assim, eu não tinha parado para pensar o quanto muitas vezes o silêncio dói. Sim. Porque nós encontramos com nós mesmos. É que, na verdade, a gente não para racionalizar, né? Mas, por exemplo, eu não sei se aqui no Brasil tem isso, mas nos Estados Unidos, como que é a punição de uma pessoa que briga dentro de uma cadeia? Vai para solitária. Como que é a solitária? Silêncio. Silêncio, é uma sala totalmente acústica para que o cara fique sozinho com você mesmo. Foi criado uma sala onde ela não é possível escutar nenhum ruído. É um silêncio absoluto, né? E foi feito um estudo que uma pessoa que fica mais de 30 minutos dentro dessa sala, ela enlouquece. Nossa. Porque nos primeiros 5 minutos você vai ser obrigado a estar de encontro com a sua mente. Depois de 5 minutos você começa a escutar o funcionamento dos seus órgãos. Aí depois disso você começa a escutar o funcionamento do seu consciente. Deixa eu fazer uma pergunta. E aí a parada é outra. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Para uma pessoa saudável, isso não seria bom? A terapia do silêncio, ela deve ser aplicada, tá? Mas de uma maneira equilibrada. Porque, por exemplo, assim, o nosso cérebro, tá? Ele tem mais de 7 milhões de pensamentos por dia. Nossa. Tá? Desses 7 milhões, 1.000 aí, 1 milhão aí no máximo, são pensamentos úteis. O resto é ruído interno. Tá? O que acontece? A gente precisa aprender a silenciar o ruído interno para a gente alcançar uma fala interior. Por que o silêncio absoluto durante muito tempo não é bom? Porque o ser humano não é uma ilha. O ser humano ele precisa de comunicação. O ser humano ele é um ser pensante e que não está preparado para encontrar, tá? E se deparar com a própria consciência. Porque isso aí é limitado. Então, assim, é legal a gente trabalhar a terapia do silêncio? Maravilhoso. Mas a gente precisa aprender a se silenciar no caos. Sabe? Sabe qual é o lugar mais tranquilo do mundo? É o centro de um furacão. Cara, você me falou isso. E eu não tinha parado para pensar. Mas explica de novo sobre... Porque assim, qual que é a ideia do meu processo terapêutico? Não é a pessoa, porque a pessoa fala assim, eu vou fazer terapia holística, eu vou me tornar zen. Aí ela acha que ela vai se tornar paz e amor, que ela vai ter aquela vida good vibes, tipo hippie, né? E não é. Não dá, a vida não é isso. Você tem que levantar de manhã, você tem que trabalhar, você tem que pagar contas, você tem que pagar boleto, você tem filho para criar, você tem casa para cuidar, você tem... problemas, né? Problemas. A vida é isso, sabe? E aí, a ideia do meu processo terapêutico é você aprender, transicionar dentro do caos, mas estar em paz dentro de você. Então, eu falo assim, você sabe quando a terapia você realmente aprende a ser feliz? É quando a sua vida tá desabando e você vira e fala assim, nossa, mas eu tô tão calmo. E isso tem tudo a ver com o que a gente conversou aquela hora em fazer parte do processo, né? Em fazer parte do processo. Nós estamos cada vez mais desconectados. Você falou uma coisa muito legal aí sobre os pais, sobre os traumas, mas existe uma verdade.
Uma geração mais recente, ela tem aí, eu nem me coloco nisso que eu falo que eu nasci no tempo errado. A geração mais recente, ela tem um acesso muito maior ao conhecimento, mas a inteligência emocional dela é muito mais escassa. Sem dúvida. Então, se você for parar para analisar, os nossos avós, eles eram pessoas muito mais saudáveis do que nós. E mais fortes, né? E mais fortes. Por quê? Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam pessoas fracas. Pessoas fracas criam tempos difíceis. Isso aqui daria um assunto. Eu não quero parar de conversar com ela, gente. Não quero parar. Isso aqui daria um assunto pra gente conversar aqui mais horas. Mais horas. Né? Porque assim, se a gente pegar essa frase pra gente avaliar, hoje, onde as pessoas lutam pela liberdade desenfreada e tá tudo certo, eu acho que estatisticamente se percebe que as pessoas estão mais doentes ainda, onde elas acham que tem mais liberdade. Você sabe qual que é o nosso maior erro? É tentar corrigir os nossos traumas nos nossos filhos. Então, os homens fortes que passaram por muita dor, sabe? Ele não quer que seu filho passe por isso. Então, a nossa geração é uma geração que não está acostumada a sofrer, tá? Quanto menos sofrimento a gente passa, mais contato a gente tem com o ego. E aí a gente se torna realmente pessoas que são mais fracas emocionalmente, né? Mais frágeis emocionalmente. Então, o maior erro, como resolver essa questão da sociedade, como mudar isso? A gente tem que parar de corrigir os nossos traumas, os nossos filhos, sabe? A gente tem que fazer terapia para entender que você tem que quebrar esse ciclo, não é seu filho. Mas como a pessoa perceber que ela precisa de terapia? Você me falou agora mesmo que existe 3 tipos de clientes. É o cliente que sabe que ele precisa. Mas como fazer que a pessoa entenda que ela precisa de terapia? Porque às vezes o cara acha que está tudo de boa na vida dele. A pessoa que acha que mais está de boa na vida é que mais precisa. Porque ele está totalmente desconectado. Observa. Como é que eu sei que eu preciso de terapia? Observa. Você tem filho? Observa o comportamento do seu filho. Você tem esposa, marido? Observa o comportamento do seu esposo e seu marido. É um espelho do seu. Olha para o seu ambiente de trabalho. Olha para a tua mente. Né? Aí eu te pergunto, se o mundo hoje fosse baseado na sua mente, como seria esse mundo? É outra terapia, gente, agora. É outra sessão agora. Sabe por que eu te perguntei isso? De verdade, Manu, tem gente que acha que tá tudo certo. E você percebe, olhando por fora, e fala, cara, essa pessoa precisa de terapia. Só que daí, você lembra que a gente falou sobre respeitar o tempo? Sim. É uma livre escolha. Infelizmente, por mais que você esteja vendo a dificuldade, se a pessoa não está vendo a dificuldade, você não vai resolver. Isso acontece muito com casal, né? Demais. Né? Porque se você vê, às vezes a pessoa fala assim, cara, você precisa... A minha mulher, não tô falando que seja a minha não, viu? Linda. Não. O que ela vai assistir depois, eu tô Isso com ela. Mas eu percebo isso em casais. Às vezes de longe você percebe que um dos dois precisa muito de terapia. Porque tem traumas, enfim, cada um tem um jeito. E a pessoa, não, tô bem, não preciso. Porque um acha que é coisa de louco, o outro acha que... enfim, essas coisas que todo mundo acha. E é por isso que eu falei, cara, eu preciso muito entrevistar a Manu pra gente quebrar esses paradigmas. Vou quebrar mais um paradigma, esse vai para um corte, vai. Ricardo, se você consegue perceber que o outro precisa de terapia, é porque você tem a mesma dor que o outro. Porque a gente só vê no outro aquilo que incomoda na gente.